Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo e estou aqui mais uma vez com vocês no The Legals na Rocktronic. A Rocktronic é essa web rádio que traz conteúdos de inovação e empreendedorismo. O The Legals na Rocktronic, que é o primeiro programa de direito para startups em uma web rádio. Hoje a gente vai falar sobre os principais aspectos legais que a gente deve levar em consideração quando quer montar o próprio negócio. Estou viajando por esse Brasil já faz mais ou menos 4 anos, falando sempre sobre direito e tecnologia, e essa dúvida é uma dúvida recorrente. Paula, quero abrir meu negócio. O que eu devo fazer primeiro? Quais que são os aspectos que eu preciso levar em conta? E aí a gente trouxe aqui para vocês 5 pontos que a gente vai falar durante esse programa, que é super importante prestar atenção. O primeiro deles é o relacionamento entre os sócios, o segundo é o relacionamento com o governo, o terceiro é o relacionamento com os clientes, o quarto, relacionamento com os fornecedores e o quinto, relacionamento com o mercado. Então vamos começar pelos sócios. Por que esse assunto é tão importante? Vocês sabiam que o principal motivo por uma startup não dar certo é exatamente um problema de relacionamento entre os sócios? A gente pensaria, por exemplo, que poderia ser algo relacionado a financiamento, algum problema com produto e com serviço, mas não. As pesquisas indicam que o principal problema que leva uma empresa a não dar certo é realmente não ter tido um combinado que foi cumprido pelos sócios. É super importante, logo de início, quando a gente monta uma equipe, só relembrando que qualquer empresa de sucesso, na verdade, o que é de sucesso é o time que executa o desafio que a empresa se propõe a levar adiante, e é o relacionamento dos sócios algo que a gente precisa prestar super atenção. No direito, a gente chama o campo que trata do relacionamento entre os sócios de direito societário. A gente estuda muito isso dentro do direito empresarial, porque a gente precisa proteger os sócios e precisa proteger a empresa, porque é a empresa que é a galinha dos ovos de ouro. É ela que traz o lucro para os sócios, é ela que traz os produtos e os serviços para o mercado, e a gente precisa proteger bem. Quando a gente junta uma equipe para poder executar um serviço ou um produto, né, executar um projeto, a gente precisa proteger bastante essa empresa. E a gente faz isso através do que a gente chama de acordo de sócios ou memorando de entendimentos. Muitos de vocês já devem ter visto aí nas pesquisas iniciais para poder abrir uma startup, o famoso MOU, né, o Memorandum of Understandings, que a gente fala em português, né, memorando de entendimentos, ou acordo de sócios, né, que a gente combina basicamente nesse documento quem vai fazer o quê, como que faz para entrar e sair da empresa e como que a gente vai tomar decisões dentro da empresa. Super importante esse documento, não só para poder nortear a relação das pessoas dentro da equipe, mas também para poder ter o que a gente chama de governança dentro da empresa, que é super importante quando o seu negócio vai ser avaliado por investidores, né, ou vai ser avaliado na pertinência desse negócio. Esse documento, então, é um dos principais documentos que a gente precisa fazer logo de início. Se você já tem a sua empresa e não fez esse documento, fica aí a dica, é de suma importância fazer esse documento dentro da sua empresa. Passando para o segundo ponto, né? Você, seu sócio, sua equipe já estão formados, vocês já têm uma ideia, já sabem como que vão executar essa ideia, e aí vem sempre a dúvida. Preciso abrir meu CNPJ? Quando, como, qual que é o melhor momento, né? O que é o CNPJ? O CNPJ é a sua certidão de nascimento desse ser aí que é a sua empresa, e ele é fundamental para poder relacionar com todo mundo dentro da sua empresa e fora também, né? Então, é super necessário abrir esse CNPJ. E aí, a dúvida seguinte dos empreendedores sempre é quando abrir e onde abrir, né? Principalmente nos negócios de inovação, empreendedorismo e tecnologia, costuma ter um tempo de desenvolvimento do produto e do serviço antes de colocar ele no mercado, né? Então você junta o seu time, você faz o seu mínimo produto viável,
Você vai ter alguma coisa que você vai querer programar ou produzir antes. Você precisa abrir o seu CNPJ desde o início? Você pode abrir o seu CNPJ num segundo momento? Isso vai variar, né, para a gente poder saber como que a gente vai fazer as proteções que a sua empresa precisa antes de entrar no mercado. O ideal é abrir no primeiro momento, porque a gente sempre avalia qual que vai ser a tributação que você vai estar sujeito, e a tributação de empresa é sempre muito melhor do que a da pessoa física. Mas, de toda forma, é possível sim, desde que você faça um memorando, né, de entendimentos com seus sócios, que fale quando vocês pretendem abrir a empresa e como. Pode ser feito no segundo momento, mas a gente indica que seja feito antes de colocar o seu produto ou o seu serviço no mercado. E aí, onde abrir, né? Sempre é interessante a gente considerar onde que a sua equipe está, principalmente se você presta serviços. Por causa da nossa tributação, aqui no Brasil, a gente sempre tem que prestar atenção aonde que os serviços são prestados para a gente poder saber qual que vai ser a melhor tributação e a tributação mais correta, aplicável para a sua empresa. De toda forma, abrir também a sua empresa no local que está a sua equipe costuma ser muito menos complicado, né, para o dia a dia da sua empresa. Mas é possível sim, a gente sabe que é possível, a gente ter uma empresa aberta num local e as pessoas prestando serviços e cooperando com a nossa equipe estando em locais diferentes. É só um dado super importante para nós, advogados, e para os seus contadores também, a gente saber essa configuração de aonde que a sua equipe vai estar e principalmente aonde seus serviços e produtos vão ser prestados para a gente poder determinar o local. Às vezes as pessoas perguntam: Paula, posso abrir minha empresa em um outro país? Isso é muito comum também, essa dúvida. Por exemplo, lá na Estônia, que a gente consegue ter o ICPF, o ICNPJ, sem estar lá. Mas é sempre importante entender qual que é o fluxo do dinheiro, aonde você vai receber pelo seu produto, seu serviço, e aonde você vai pagar as suas contas, para saber se isso realmente é válido para a sua empresa. Costuma não ser interessante economicamente a gente fazer um trânsito financeiro entre países se ele não é absolutamente necessário. Todo trânsito financeiro geralmente tem um custo adicional. Então, seja nacional ou internacional, a gente analisa isso junto com vocês para poder responder essa pergunta do como. Terceiro ponto, e super importante para a gente poder falar aqui, nesse momento de concepção do seu negócio, são os contratos. Contratos que vão ser celebrados com os clientes, contratos que vão ser celebrados com os fornecedores. Para que contrato serve, né? Contrato serve para a gente regulamentar e falar desde o início como que vai ser uma relação com essa outra parte. E quando a gente combina as coisas antes, a gente evita os mal entendidos e a gente evita questionamentos futuros, né, e qualquer coisa que não seja interessante no dia a dia da sua empresa. E esses contratos, principalmente hoje em dia, eles precisam ter uma linguagem adequada. Eles precisam te ajudar no seu processo de venda. E não ser, né, aqueles contratos mais comuns e muito longos que a gente, né, só coloca um li aceito lá no final e as pessoas, na verdade, não leem. A gente quer que o cliente de vocês entenda direitinho qual que é o produto e qual que é o serviço que está sendo oferecido. E a gente pode fazer isso na jornada do cliente, né, para poder te ajudar no processo de venda e para poder mostrar para o seu cliente exatamente o que ele vai receber com o seu produto e com o seu serviço. E fazendo tudo isso numa linguagem fácil, porque não adianta a gente ter um documento que as pessoas não vão entender. O contrato ele tem que ser um guia para quem está dentro de uma relação. Se não for assim, aí realmente o contrato vira uma coisa desnecessária e vira uma coisa que te atrapalha no seu processo de venda. E não é isso que a gente quer, né? Uma assessoria jurídica adequada para a sua empresa vai exatamente trazer uma linguagem interessante e uma linguagem adequada para o produto e para o serviço que você está oferecendo. E o quarto ponto que a gente precisa falar é sobre o relacionamento com fornecedores. Fornecedores são super estratégicos em negócios de tecnologia. Por exemplo, se você vai fazer o próximo super aplicativo de sucesso que todos nós vamos utilizar no nosso dia a dia, provavelmente você vai precisar de programadores para poder fazer isso.
e eles vão conhecer tudo do seu negócio, tudo da estratégia da sua empresa e vão controlar a casa de máquinas da sua empresa, né, que é o aplicativo que serve para poder levar o seu produto ou o seu serviço até a mim ou qualquer ou a todos os seus clientes, que a gente espera que sejam muitos. O que a gente precisa observar nesse tipo de contrato? A gente precisa falar super bem sobre o que vai ser feito, quando, o que precisa ser observado sobre, na perspectiva desse fornecedor, por exemplo, ele tem que ter cuidado com todos os dados da sua empresa, com a estratégia da sua empresa, com os dados dos seus clientes que vão passar ali por aquele aplicativo. A gente precisa falar sobre como que vai ser a manutenção, por exemplo, do seu aplicativo. A gente precisa falar sobre segurança, isso é super importante. Inclusive, a gente vai ter um vídeo específico sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que eu imagino que vocês já estejam se perguntando. E a gente precisa, então, proteger vários aspectos nos contratos com fornecedores, porque eles são fundamentais para o funcionamento no dia a dia da sua empresa. E vão ser sempre, né? Não só nesse primeiro momento, mas a gente espera e precisa que vocês tenham o melhor relacionamento possível com os fornecedores de vocês. Inclusive nas startups, é muito comum que a gente tenha, né, fornecedores estratégicos fazendo parte do time ou podendo fazer parte do time de tão estratégicos que eles são. E a gente vai fazer também um vídeo específico sobre esses contratos ou cláusulas de vesting e de cliff, né, que são as formas que a gente tem para poder conceder para os nossos fornecedores ou para os nossos parceiros estratégicos, né, de terem a opção de entrar e compor o time de sócios, né, o time vencedor aí da startup de vocês. Quinto e último ponto, e não menos importante, é a proteção da propriedade intelectual da startup de vocês. Dentro disso, a gente protege a marca, a patente, o programa de computador, por exemplo. Super importante a gente fazer a proteção da marca, isso é feito no INPI aqui no Brasil. Vale super a pena, não é um procedimento caro e é interessante que ele seja feito com assessoria jurídica para você proteger na categoria correta e impedir, né, que outras pessoas ou outras empresas se utilizem da sua marca ou da repercussão que você já tenha com a sua startup sem a sua autorização. Uma dica que a gente dá também é proteger o programa de computador. Muitas pessoas perguntam, Paula, mas o programa de computador muda sempre, será que vale a pena mesmo registrar? E a gente indica que seja registrado por dois motivos. Primeiro, porque a gente consegue tornar uma coisa imaterial, uma coisa material que a gente consegue colocar dentro do capital social da sua empresa. Isso é super importante, tanto para equalizar a participação dos sócios no capital social, quanto para poder fazer o famoso valuation da sua empresa, a avaliação da sua empresa. Isso importa muito quando a gente vai conseguir um investidor. E segundo, porque existem linhas específicas para financiamento de startup que vão ser concedidas para as empresas que provem que elas são inovadoras e provem que elas têm propriedade intelectual registrada. Então, isso é um super trunfo na manga. Vamos todo mundo fazer esses registros. Os registros não são complicados desde que eles sejam feitos por quem já conhece esse tipo de registro. E com isso, turma, a gente termina o nosso segundo bate-papo aqui. Espero rever vocês nos nossos próximos programas. Dúvidas, comentários e sugestões podem ser feitos através dos nossos e-mails que vão estar escritos aqui para você na tela ou através das nossas redes sociais. A gente vê vocês no próximo The Legals na Rocktronic. Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.